Já estamos ao vivo, tá, seu José Orlando? Obrigada por esperar. Vamos até que horas? Vamos até às 8h50, não é isso, Ronaldo? Bom, então, 21 horas normalmente que a gente põe. Tá. Então, gente, boa noite para todos. Aqueles que estão me vendo aí, para quem está interligado aí pela internet, né, pelo Facebook. Com grata satisfação que a gente pode até dizer assim, retomamos essa casa, que em dias normais a gente estaria já lá em Bangu, né, fazendo os estudos, depois retornávamos após ele. Mas eu estou achando bastante interessante a gente poder estar no nosso espaço, na nossa casa, fazendo essa conexão com diversas pessoas e situações, né, que vão estar vinculadas ao estudo de hoje, né? Então, que a gente possa, nesse primeiro momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, a Deus, que as nossas palavras sejam sempre de um profundo agradecimento pela oportunidade de nós, nesta encarnação, podemos estar conhecendo a doutrina dos Espíritos. Eu gosto sempre de dizer que é uma doutrina que, além de nos consolar, é uma doutrina que esclarece, nos traz a razão, a lógica, e realmente nos faz sair desse âmbito de coisas materiais, para que a gente possa entender o que realmente nós somos e qual é a nossa destinação. Então, que nós possamos agradecer sempre, profundamente, por essa oportunidade, né? E dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todos vocês. Então, gente, nós temos um tema aí bastante interessante, dentre muitos que a doutrina propõe para todos nós, e não poderia estar fora de contexto dessa grande obra chamada Livro dos Espíritos, que está na segunda parte, no capítulo 4, em que o espírito Manuel Filomeno de Miranda ele vem fazer um primeiro momento aqui do início do estudo da obra, traçando várias situações relacionadas ao estudo que tem vínculo com as questões de número 200 até a 202. E eu tentei fazer aqui uma compilação de alguns dados, fazer um paralelo com alguma outra obra também que relacione com a própria doutrina espírita, de autores também conhecidos, para a gente sair daqui uma perspectiva assim, de soluções, não só de entendimento da mensagem, mas o que a gente precisa estar empreendendo em termos de ação que determine realmente uma postura, uma atitude mental, comportamental e emocional diante do próprio tema. E como o próprio autor aqui, o Manuel Filomeno, nos fala, vive-se na Terra a hora do sexo. Mas há algum tempo nós já vivemos assim no planeta Terra. E nós vamos observar que quase lá no finalzinho dessa mensagem, ele se refere aos anos 60, quando sinaliza com relação à liberação sexual, que tem como parâmetro a encarnação de muitos desses espíritos, ainda voltados para o desequilíbrio, para os excessos, reencarnam com a oportunidade, através desse choque anímico, né, com o corpo, poderem, junto às relações, modificarem atitudes, comportamentos e sentimentos perante a vida, né? Então, nós temos aqui uma primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão 200, ela é muito interessante, que ela vai servir de parâmetro para todo o restante que a gente vai falar aqui. Porque Kardec pergunta primeiro o seguinte, se tem sexo os espíritos. É uma questão que pode parecer muito corriqueira para nós, espíritas, que já estudamos, já estamos há algum tempo vivenciando essas informações, mas para aqueles que não têm essa informação, isso causa até uma certa surpresa. Eu me recordo que eu conversava com uma colega de trabalho e, em certo momento, falando sobre esse assunto, eu disse, mas o espírito ele não tem sexo. Ela, mas é interessante, mas é mesmo, né? Não tem sexo, então pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher.
Porque, na verdade, o que é mais importante que exista entre as almas encarnadas? Na sequência da resposta dos espíritos, há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E quando os espíritos eles respondem, colocam dessa forma, eles trazem uma ideia bastante geral, né, do que é essa relação, né, entre os espíritos, independente da constituição genésica, física e orgânica. E vocês vão entender melhor ao longo do estudo o que eu quero dizer. Na 201, Kardec propõe outra questão. Se em nova existência pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? É possível que haja encarnações de espírito sendo homem, sendo um corpo de homem, com o corpo de mulher? E os espíritos são taxativos em dizer, de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres, né? Porque não há tipo diferente de espíritos. Há um espírito que foi criado para ser feminino ou um espírito que foi criado para ser masculino. Há um espírito que vai vivenciar cada lado dessa moeda pela necessidade evolutiva de progresso. Aliás, é o próprio Dr. Bezerra de Menezes que, em muitos momentos, ele relata, ele fala sobre isso nas suas obras, a importância, muitas vezes, da família. Quem renasce numa família, renasce em várias posições. Ora, renasce aquele grupo familiar que caminha junto durante um longo tempo. Ora, nesse grupo, vou renascer como mãe, ora como pai, ora como filho, ora como sogra, como avó, enfim. Então, qual é a função disso, diz o Dr. Bezerra de Menezes? É para que a gente possa perceber os vários lados, várias facetas do amor, porque há diferenças entre um amor de mãe, um amor de pai, que a gente precisa conhecer todos os aspectos, né? Todas as vertentes desse sentimento, que é grandioso. Então, porque isso pouco importa, o que guia na escolha são as provas, porque haja de passar, complementa os espíritos na questão 202, né? Kardec faz um pequeno comentário quando ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. E a gente vai entender sexo dentro da construção física, basicamente. Visto que eles cumprem progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, essa é uma questão que ela debela qualquer tipo de preconceito que possa haver em nossa mente, principalmente nos dias atuais, em que nós estamos vendo aí uma série de situações ocorrendo, claro que muitas levando para o lado do transtorno, do desequilíbrio, mas outras demonstrando o quanto é possível e quanto o espírito é rico nas relações que ele estabelece, o quanto ele pode criar em termos de coisas positivas, de construção para o crescimento espiritual. Então, eu fui separando alguns tópicos aqui que eu vou passando para vocês e a gente vai refletindo um pouco mais sobre o nosso tema. Então, o Manuel Filomeno ele coloca logo de início que é o departamento orgânico, né? Porque essa questão da intrepidez masculina e a docilidade feminina vão fazer um par perfeito, porque fala da questão das polaridades. Mas dentro disso nós vamos encontrar variações, né? Que poderão estabelecer nessas relações equilíbrio e harmonia. Porque se nós pensarmos bem o que acontece com o espírito quando ele reencarna. Nós estamos lá, vamos imaginar que estamos no plano espiritual, temos ali sendo avaliado pelos amigos, pelos protetores, pelos engenheiros encarnatórios, e nós estamos ali avaliando tudo aquilo que nós precisamos fazer aqui no plano terrestre, visto que nós estamos sendo preparados para uma prova com o objetivo de dar certo, de sermos felizes, conseguirmos alcançar os nossos objetivos,
porque nós sabemos que Deus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar, não é? Mas o interessante é que, quando nós chegamos aqui no planeta Terra, nós modificamos muito daquilo que havíamos planejado anteriormente. Isso tem muito a ver com uma coisa chamada sistema de crenças e valores, que vão determinar as condutas humanas. É o social, é a cultura onde nós vamos encarnar. E, dependendo de onde estivermos, nós vamos ser mais ou menos suscetíveis, e é justamente nessa hora que nós vamos colocar à prova tudo aquilo que nós combinamos e pensamos, exercitamos quando estávamos no plano espiritual, né? E, nesse ponto, eu vou aí parafrasear um pouquinho Darwin, quando ele diz, né, que é nesse esforço, na luta pela vida, é que nós vamos encontrando o equilíbrio, e sobrevivem os mais aptos, não os mais fortes, porque os mais fortes talvez fosse uma coisa muito de escolhido, né? Não, mas os mais aptos, aqueles que vão conseguir realmente movimentar todos esses valores do preparo que foi feito nesse plano espiritual para serem bem-sucedidos aqui no plano material, né? E essa alegria de viver, que deve envolver o sexo, e a gente vai falar de 3 aspectos aí importantes: sexo, sexualidade, né? E o sexismo, que são coisas assim que se relacionam muitas vezes, mas que são compartimentadas dependendo daquilo que nós vivenciamos, ou até mesmo desse sistema de crenças e valores, aponta para algo que, para uma estrutura que já há muitos anos, no século passado, um grande estudioso chamado Sigmund Freud, ele trouxe com o nome de libido, né? E que foi confundido, e até hoje talvez seja confundido, essa ideia da libido com sexo, sexualidade ou sexismo. Mas, na verdade, o que, à época, o próprio autor da psicanálise ele queria dizer é que a libido ela é uma energia de vida, de construção, que ela está em movimento, não só ao ápice, né, de uma relação sexual, mas como de um processo de sublimação. Por exemplo, quantas pessoas resolvem ou sentem-se bem estabelecendo um sistema de monogamia para a sua própria vida sexual, né? Nós vamos ver aqueles homens que sublimam toda essa energia sexual e transferem isso para obras sociais, por exemplo, para construir tantos valores, para trabalhar em benefício do próximo, não é? Nós temos vários exemplos, inclusive, de referência dentro da doutrina espírita, que nunca casaram e sempre tiveram uma vida feliz, porque conseguiram movimentar todas essas energias em prol de algo muito maior, para além da sua própria satisfação, né, pessoal, física ou genésica, assim dizendo. Então, é importante que a gente entenda que essa energia ela é extremamente versátil, flexível, e atende tanto para o lado, é uma energia neutra, vamos dizer assim, e vai atender tanto para um lado negativo quanto para um lado positivo, né? Com isso, nós vamos ter aí o que a gente pode chamar, pelo lado negativo, as chamadas disfunções, os desconcertos, né? As aberrações morfológicas e psicológicas que vão acompanhar um indivíduo muitas vezes durante toda a sua vida em posições de muito desequilíbrio, né? E isso o autor Manuel Filomeno de Miranda chama de um absurdo fantasioso, que muitas vezes vai tentar adquirir a chamada cidadania moral, né? É quando a gente começa a trocar os valores ou fazer uma verdadeira inversão de valores, gerando, né, atitudes que podem até ser consideradas por alguns como algo de liberdade, né? E aí vai se confundir muitas vezes a chamada liberdade com algo que pode ser considerado como libertinoso, vamos dizer assim, né? E isso gera uma série de situações que se relacionam com outros vícios, porque nós estamos falando de desequilíbrio. Nós estamos falando de uma coisa chamada adicção. O que é adicção? Senão você ser escravo de alguma coisa. E essas situações, elas
elas se permeiam, elas se permitem muito proximamente. Eu trabalhei muito tempo com dependência química e eu sempre observei muito isso nos meus pacientes. Então, o sexo, por exemplo, estava muito associado com a questão da bebida, do uso da droga, do estímulo, da tentativa de aumentar a potencialidade para que houvesse mais relações sexuais, por exemplo. Então, essas coisas vêm muito associadas. Então, quando o indivíduo começa, por exemplo, um tratamento, né, dentro dessa área da dependência química ou da sexualidade, é preciso que ele busque abrir mão de todo um contexto de situações que levavam àquelas situações. Se o indivíduo tem um desequilíbrio na área sexual, mas estava associado à dependência química, ele vai ter que evitar toda situação que envolva a dependência química. E vice-versa, porque fatalmente ele vai cair novamente, vai ser estimulado a cair novamente naquelas situações. Daí o autor fazer essa relação bem próxima, de uma conjunção, de algo que está ali muito, muito junto, muito paralelo um com o outro. Isso gerando as mais diversas situações dolorosas para o futuro, que talvez não seja tão bem avaliado naquele momento em que está sendo extravasado simplesmente uma vontade, um desejo, né? E a gente aprende, inclusive, com as orientações espirituais, que a gente deve limitar um pouco determinados desejos, determinadas vontades, porque essas vontades nos levaram a sofrimento, a perda. E é só a gente raciocinar e começar a pensar um pouquinho o quanto aquilo pode nos levar, e graças a Deus a gente tem todo esse esclarecimento e nos dá a possibilidade de podermos fazer diferente, dentro dos valores éticos e morais que a vida nos proporciona. Porque tem que existir um sinal vermelho para que a gente entenda assim, em que momento eu estou fazendo o meu próximo sofrer ou estou sofrendo também diante daquela situação. Então, a gente entra nesse momento, num ponto assim, bastante interessante do estudo, que quando a gente fala sobre a questão da legalização e legitimidade das próprias relações, né? Poderão ser uma parte, um lenitivo, tá? Para as condutas de amor e de fraternidade. Nós vamos dar o exemplo da nossa sociedade, ela evoluiu ao ponto de casais homossexuais hoje estabelecerem matrimônio. Legalmente, é possível que 2 homens e 2 mulheres se casem, tenham uma vida matrimonial, né? Uma vida em família. Adoções, uma vez que não podem ter filhos, podem adotar, isso também é legalmente aceito, reconhecido pela nossa sociedade, inclusive a partilha de bens. A herança, a pessoa pode fazer um testamento e deixar para aquela pessoa com quem ela conviveu harmonicamente durante toda uma vida, né? E aí a gente retoma a questão de número 200. Os espíritos, vamos lembrar aqui, diz a Kardec, não tem sexo como entendeis, pois que os sexos dependem da organização física, né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nenhum momento os espíritos falam em relação sexual ou sexualidade, mas eles falam da concordância de sentimentos, né? E quaisquer, né, relações podem ser sublimadas ao nível espiritual, mantendo os valores da ética moral, né? E aqui nós não estamos defendendo nenhuma vertente, nem outra vertente. Nós estamos tentando pensar dentro de um contexto maior daquilo que a espiritualidade mostra para a gente, né? Então, a ideia de família, de monogamia, de castidade, deve apontar para algo chamado saúde comportamental. E aí eu vou pedir licença a vocês para buscar aqui em Joana de Ângeles uma informação bastante interessante que ela traz para a gente, na obra Amor, Imbatível Amor, e corrobora bastante com esse nosso autor, Manuel Filomeno, quando ela diz aqui, por exemplo, quando ela fala do casamento e companheirismo. Eu vou ler um trechinho para a gente analisar, e depois a gente segue aqui no roteiro que a gente programou a princípio, né?
Então, o resultado natural do amor entre pessoas é o casamento. Quando se tem por meta a comunhão física, o desenvolvimento da emoção psíquica, o relacionamento gerador da família e o companheirismo. Então, vejam bem, 3 aspectos importantíssimos: equilíbrio da emoção psíquica, relacionamento gerador daquilo que a gente tem de mais importante dentro da nossa sociedade, que é o grupo familiar, e o companheirismo, né? É aquilo que determina, que faz o compartilhamento de sentimentos, de emoções. O matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self. O self quer dizer aquilo que relaciona a si mesmo, ao próprio indivíduo, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge. Vamos entender que cônjuge é um termo sobrecomum, serve para homens e mulheres, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula reciprocamente um ao outro. Ela continua dizendo: em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional, por intermédio do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Todo compromisso afetivo, portanto, envolve 2 indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Então, a gente vê a Joana de Ângeles amarrando bastante essa questão para a gente, quando ela coloca a importância do equilíbrio emocional relacionado a essas relações. Porque é uma troca, né? É uma participação comum. O próprio nome já diz, o casamento de ideias, de valores, de sentimentos, que vai determinar, né, muitas vezes, né, a situação de quitação de débitos vivenciados através dessas provas. Porque, do contrário, né, nós temos aí o que mais à frente o nosso autor vai falar sobre as questões mais difíceis, né, dos dramas da alma humana, que são os quadros obsessivos, né, em razão desses movimentos emocionais que vão dilacerar. A gente vai vendo aí nas obras espíritas vários romances que trazem esse cunho de sofrimento em decorrência das questões de ordem sexuais, né? Então, a gente tem, diante disso, causas e consequências, né? A gente vive uma lei de causa e efeito em que vai ficar tudo bem registrado ali no nosso perispírito, de uma maneira que a gente precise dar conta disso numa próxima encarnação. Eu gostaria de trazer para vocês o caso de Eulália, que está no livro Lírios de Esperança, que é psicografado por Vanderlei de Oliveira, e é o espírito Hermance de Faux, que vem trazer o caso de Eulália, um caso bastante interessante, enigmático para a ciência médica, nos episódios de reencarnação desse espírito, que, por conta dos envolvimentos desequilibrantes na área sexual, atravessou uma série de processos difíceis na sua vida aqui material, né? Então, a referência que ele traz para nós de Eulália havia sido, né, uma parteira, uma aborteira, durante um período da sua vida, durante uma encarnação, né? E havia estabelecido uma série de relações com aqueles espíritos que ela promoveu, né, a retirada do útero de algumas mulheres, né? E o interessante é que
Eulália, ela adquiriu contas extensas nas questões afetivas em inúmeras vivências levianas. Com esse comportamento adotado, nos diz aqui, irmãs, em sucessivas oportunidades corporais, consorciou-se com as falanges desencarnadas da depravação no mundo. Pregadores da alucinação dos prazeres em prejuízo das alegrias da alma. Foi uma fria destruidora de lares. Mais à frente, já dentro de um processo da lei de causa e efeito, nos diz, irmãs, que a lei tem códigos que não estão sujeitos a modificações. Eulália, nessa época, chamada Condessa Isabel de Pirret, de família nobre na corte francesa, trazia a marca psíquica da mulher de muitos crimes ocultos. Sua constituição perispiritual adaptou-se vibratoriamente ao campo de força de retração, ou seja, uma teia psíquica na qual são capazes de permanecer longamente os efeitos de suas atitudes irresponsáveis. Agora, olha que interessante. Foi assim que os 8 filhos expulsos se agregaram ao seu psiquismo em regime de vampirismo espontâneo. Passaram a viver 9 espíritos em um só corpo. Gente, o negócio é muito sério. Olha que complicação a gente cria para as nossas vidas, né? Ao longo desse condomínio psíquico de várias almas que ali se encontravam, agregadas ao perispírito de Eulália, seus desafetos entraram automaticamente em processo de ovoidização depois dos abortos. Tudo era previsível segundo os técnicos da reencarnação. Ou reencarnavam ou se acoplavam à mãe. Um quadro expiatório cujos limites estavam todos superados em razão do descaso obstinado do coração leviano de Isabelle. Ela passou para a vida dos espíritos carregando em si os efeitos desastrosos de suas decisões. Socorrida e amparada novamente, já era seu terceiro retorno nessas condições. Teve 8 ovoides alojados em seu útero até a pregressa experiência com Eulália. Ela vem passando por diversas encarnações, né? E já na sua fase infantil apresenta uma série de problemas, de anomalias, né? E que desagua aos seus 11 anos num quadro de gravidez tubária, que era justamente a percepção, a sensação, as chamadas de gravidez, né? Psicológica que muitas mulheres passam, né? De sentirem o corpo, inclusive, se modificando, podem ter, né? Causas nesses aspectos, né? Da proximidade ou da ligação de espíritos junto a essa estrutura perispiritual. Ela possui na sua intimidade 8 espíritos dilacerados pela maldade. Não lhe ocorre que, nessa condição desditosa, ela é a mãe em regime de expiação? Não lhe passa pela mente a ideia de que o ventre de nossa irmã é visto pela celeste misericórdia como uma acolhedora incubadora defensiva? Então, na lei, nada se perde, não é? Mesmo diante de todos esses atos insanos cometidos por Eulália nessas épocas, a lei conseguiu ver um caminho para que esses espíritos pudessem estar junto a ela e ela assumindo a sua responsabilidade perante os atos insanos, perante as atitudes inconsequentes, incoerentes com relação à lei de Deus. O que seria da própria mãe na mão dos próprios gênios da maldade? A situação de Eulália é a da sanção corretiva, a chamada dor resgate, dor evolução. Suas enfermidades dolorosas foram freios contra a loucura desenfreada. Suas energias físicas foram mantas psíquicas para os filhos implantados. É a lei da solidariedade em níveis inferiores. Parafraseando aqui Jesus, autora, a cada qual segundo as suas obras. Então, é bem interessante que a gente vai percebendo quanto nós vamos nos enredando em situações difíceis, mas, ao mesmo tempo, a lei de Deus ela é muito educativa,
ela nos traz um processo de reeducação ao ponto de nós estarmos diante das nossas próprias anomalias, né? Das nossas próprias desditas, porque criamos situações, né? Situações que competem a nós próprios conseguimos resolver. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz aqui ainda: o sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produzem outro, como naquele que utiliza mal, abre campo terríveis, conúbios, obsessivos, ao mesmo tempo em que praticado de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes que se vinculam ao indivíduo, como foi o caso aqui da nossa Eulália na descrição, né? E aí nós vamos pensar o seguinte: qual seria, a partir de então, a terapia preventiva para poder resolver todas essas questões de processos e problemas criados, né, nas nossas encarnações? Nos diz o próprio autor, é a sanção corretiva. Nos mostra Manuel Filomeno de Miranda. E a doutrina dos espíritos é essa doutrina que traz os melhores recursos, os melhores métodos, né, para que a gente possa se utilizar de um processo de reeducação de maneira que a gente consiga dar um passo além, dar um salto. A gente tem diversas situações em que, quantas vezes nós desejamos, né, ser, por exemplo, mães, né, ou pais, e as mães vivenciam isso de uma forma muito angustiosa. Eu mesmo tenho uma familiar em que ela, durante várias oportunidades, tentou uma gravidez e não conseguiu, sempre abortando no último momento, mas sendo palco, como diz aqui o Espírito, sendo palco de um útero que está ali recebendo, né, trabalhando ou reestruturando uma estrutura perispiritual desajustada também por conta dos males criados, né, nas últimas encarnações. Nós temos aqui que, por último, Eulália, ela acaba desenvolvendo um câncer destruidor. Todo esse conjunto de dores foi alvo das mais diversas formas de abrandamento em favor da nossa irmã. Entretanto, a dor-sentimento, aquela que retumbava na sua intimidade consciencial, constituía a prova na qual nenhum de nós tinha direito de interferir. De longe, as dores físicas poderiam ser comparadas às lutas de depressão e solidão vividas por Eulália. Vale a pena que os companheiros irem lá na leitura depois, no capítulo inteiro, porque se desenvolve aqui todo um contexto de explicação, de orientação em torno da questão, e que é muito interessante porque marca bastante essa ideia do nosso estudo de hoje, porque vem falando das consequências, né, das responsabilidades que nós vamos assumindo e que são processos difíceis da gente conseguir, muitas vezes, concluir, porque demanda de nós entendimento, aceitação. Nós hoje temos o Espírito tem essa possibilidade do esquecimento como uma bênção. Ele já imaginou se a gente pudesse lembrar dessas situações de sofrimento imposto, infligido a determinadas situações e pessoas? Como seria viver diante dessas situações no nosso dia a dia? Então, nós não precisamos lembrar, nós precisamos ter simplesmente a intuição do que é preciso ser feito e seguir a orientação que é dada pelos espíritos, né? A denominada mudança de comportamento, né, ela é crucial para que a gente possa alçar um voo. E aí nós temos a doutrina dos espíritos acenando com o seu evangelho, com o evangelho de Jesus, de uma maneira trazendo lógica, trazendo racionalidade e grande possibilidade de nós podermos fazer diferente, não é? As questões propostas inicialmente, elas são muito interessantes porque desmistifica, de certa forma, a questão do sexo, né? Nós falamos aqui inicialmente do sexo, da sexualidade e do sexismo que rege
exatamente esse sistema de crenças e valores, porque nada mais é do que se estabelecer uma relação de poder em relação ao outro, aquele que se considera mais forte, de dominar, de controlar, e a gente vai entender que a sexualidade ela é algo muito mais amplo, muito maior, e que fala da vida, que fala dessa questão da libido, como foi falado lá pelo pai da psicanálise, que é uma energia de vida, que permite com que se crie, se desenvolva, se construa, até mesmo dentro do processo da sublimação, que é o ápice, né? Que é o que se tem de mais sutilizado, é o que se tem de mais sutil dentro da energia sexual e que vai formar, né, realmente a personalidade, vai formar o caráter, vai determinar, né, o procedimento que nós vamos ter dali para frente. Então, todas essas questões devem ser pensadas dentro de um contexto maior, porque já entendemos, e Joana nos ajuda nesse sentido, que o sexo somente ele não constrói uma relação. Quantos espíritos, nós temos romances daí falando sobre isso também, quantos espíritos foram pegos na reencarnação porque estavam ali se locupletando diante daquelas situações de prostituição e de promiscuidade, verdadeiros gênios do mal, né? Que dali tentavam angariar energias para a utilização de construção de atitudes insanas e foram pegos na reencarnação e ficaram presos a um corpo, sofrendo aquele processo durante bons anos, por conta de uma ligação fútil, superficial, né? Então, uma coisa é consequência da outra. Uma coisa é consequência do sentimento, do amor, do afeto que possa existir entre as pessoas. Porque nós vamos observar que todas as relações que começam simplesmente, somente pelo interesse de ordem material, elas não duram, não têm continuidade. E aí nós vamos sempre tentando ampliar a questão da sexualidade quando falamos das diversas modalidades que nós temos em nossa sociedade, não é? Quando nós falamos das relações homoafetivas, né? E não só heterossexuais, nós estamos falando de relações que estabelecem vínculos duradouros, né? Pesquisas realizadas ao longo de 40, 50 anos já chegaram à conclusão que aqueles filhos adotados por casais homossexuais, por exemplo, são considerados uma geração extremamente ética e moral. Porque o que faz, né, do sexo alguma coisa ruim é a maneira como a gente vai conduzi-lo. Não uma posição física ou materialmente falando, mas como se conduz, como se movimenta, como faz com que aquilo aconteça realmente na construção, né, da vida das pessoas. Então, tanto a questão da violência, quanto da paz, quanto da sexualidade, todas essas coisas estão muito envolvidas, estão muito próximas, né? Porque nós não podemos nos considerar um ser compartimentado, não somos um ser fragmentado. Somos um ser que temos estruturas que estão ligadas umas às outras, estabelecidas. Então, a minha atitude emocional fala de outras atitudes dentro da minha maneira de agir perante o outro. Então, é sempre importante a gente ampliar o nosso conceito, né? Ampliar a nossa ideia em torno de todas essas questões, para que a gente possa se dar conta realmente de qual é a função, qual é o objetivo. Inclusive, a época de Freud, quando ele cria a teoria da psicanálise, ele coloca o sexo como uma maneira de perpetuação da espécie. E tudo que pudesse ser para além disso, ele considerava dentro do conceito da perversão, né? Então, primeira coisa, perpetuação da espécie. Mas existe a satisfação, o prazer, que faz parte, né, de toda e qualquer relação saudável, né? Para que a gente não crie um tabu, né? Durante muito tempo, e ainda hoje,
houve uma dificuldade muito grande de se trabalhar esse tópico, por exemplo, com as nossas crianças, nossos filhos, né? Nossos pais mais antigos tinham vergonha de falar sobre sexo com os seus filhos, né? De explicar essas coisas. Quantas pessoas, quantas mulheres, né? Engravidaram e tiveram que esconder a gravidez, porque se os pais soubessem que estavam grávidas, seriam expulsas de casa, e aconteceu isso realmente. Então, já foi um tabu muito grande falar dessas coisas. Hoje em dia, a gente tem a ciência ao nosso favor, todo um conhecimento que nos ajuda a se entender isso de uma forma bastante tranquila, né? E não de uma forma preconceituosa. E nesse aspecto, as mais diversas religiões sempre trabalharam isso dentro da ideia do pecado, né? Não se pode falar isso porque isso é pecado, isso não é de Deus, né? E pelo contrário, né? Jesus nasceu de uma mulher, não é? Jesus veio ao mundo através de um corpo material, não era um corpo sutilizado em pura energia, mas era um corpo material com o que melhor se tinha, mas veio através de um processo orgânico, físico, não é? Logo, Jesus, que já tinha conhecimento amplo e respeitava realmente todas as leis já estabelecidas pelo Pai, que era o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, que a gente consiga manter, né, essa capacidade de ampliar o entendimento em torno dessas questões, para que a gente possa, né, saber ter um olhar mais fraterno, mais caridoso, de maior compreensão, num mundo onde a gente vai viver cada vez mais a diversidade, e isso responde por uma regra perfeita do universo, que quer dizer unidade na diversidade, e essa diversidade que a gente passa a conviver, passa a se conciliar, a ter, não é, o respeito, não é, sem o chamado preconceito ou o julgamento, que é algo mais sério ainda, que é quando a gente avalia a pessoa pela sua condição sexual, e ninguém pode ser avaliado pela sua condição sexual, mas sim por aquilo que faz, pelas atitudes, comportamentos, né? E tudo que possa ser como consequência, e principalmente que a gente consiga fazer uma coisa que Francisco de Assis nos recomendou bem lá atrás, né? Que a gente possa ter na nossa mente, né? Sempre oração, né? Desejo de ser melhor, alegria pela vida, né? Obediência às leis de Deus. E ser obediência às leis de Deus não é estar submetido a algo que nós não entendemos, simplesmente porque alguém falou que era assim, mas é de sabermos o quanto essa lei de Deus nos aproxima daquilo que é bom, daquilo que traz construção, que traz perfeição para as nossas vidas, né? E que a gente possa, nesse não julgamento do outro, a gente consiga manter o equilíbrio, a paz interior, tão necessário nos dias de hoje, nos dias em que nós vamos vendo um mundo em que chama a nossa atenção para sermos cada vez mais fraternos, independente daquilo que o outro possa oferecer. E sairmos daquela condição, porque Jesus já havia nos recomendado isso, não saber a nossa mão esquerda que dá a direita. Não estabelecer nas relações com condições que determinam a minha felicidade, mas sim que posso determinar a harmonia do grupo, a harmonia daqueles que estão à minha volta. Isso é o mais importante de ser pensado, para que a gente não fique numa situação de achar que eu sou o mais certo em tudo aquilo que eu estou dizendo, estou falando, né? Para isso, a gente tem o grande referencial, a gente sempre se perguntar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Como seria o procedimento de Jesus? Aí vocês poderiam dizer, mas Rolando, você está falando de Jesus, né? Mas vamos voltar lá na questão 625. Jesus é o guia e modelo. Sendo ele guia e modelo da nossa humanidade,
Ele é a referência possível, porque Jesus acredita nas nossas possibilidades. Não foi à toa que ele trouxe para nós todo esse ensinamento, porque poderia levar tempo, mas ele sabia que todos nós conseguiríamos, em um dado momento, dar conta, como nós já começamos a nos sensibilizar mais por todas essas situações que nós vamos vendo de diferença. Hoje, seja até por conta da pressão da lei, nós precisamos respeitar o outro. Seja qual for a condição, nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. Então, é isso que Jesus quer da gente. É isso que a lei de Deus, a lei do Pai quer de nós. Que nós sejamos, sejamos um com Jesus, um com Cristo. E Jesus nunca fez nenhuma diferença, não é? Nunca fez nenhuma separação. Sempre orientou, sempre fez aquela grande orientação para todos nós. Diante do erro, do equívoco, ele nos dizia: de futuro, vá e não peque mais. Quando ele falou da mulher adúltera, então, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E a mulher disse: Senhor, não sei, foram embora. Eu também não te condeno. Então, a não condenação faz parte de tudo isso. Então, meus queridos, que Jesus nos abençoe, que ele nos fortaleça cada vez mais, que nós possamos, através dessa doutrina dos Espíritos, ampliar o nosso entendimento acerca de tantas questões importantes e que vai nos tornando pessoas melhores a cada dia, não só pelo conteúdo racional e lógico, mas é porque nos estimula realmente, através da lógica, a entender os verdadeiros sentimentos que Jesus sempre teve por toda a nossa humanidade e o que ele deseja que nós façamos, o que ele quer que nos convém fazer, o que é importante que nós façamos para que realmente coloquemos todas essas propostas, todas essas orientações que foram trazidas pelo Mestre há tanto tempo. Que Deus nos abençoe, nos ampare mais uma vez e que nós possamos levar aí para os nossos dias cada vez mais compreensão, entendimento e sempre buscando o patamar do equilíbrio. Isso é que é o mais importante. Buscar o bom senso, o equilíbrio, aquilo que nos reverta em coisas sempre positivas para a nossa vida de espírito. Muita paz para todos nós. Deus nos abençoe. Luciene? Oi, Ronaldo, pode fazer a nossa prece final, por favor? Sim. Primeiro, nós queremos agradecer a presença de todos e ao estudo do nosso companheiro José Orlando Ramos. Está ligado? Vamos elevar os nossos pensamentos e dizer assim: Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, de bondade e de justiça, estivemos reunidos através das ondas da internet, mas principalmente pelas ondas afáveis de nossos corações, buscando os ensinos que hão de nos fortalecer para tomarmos o rumo e as decisões mais acertadas na nossa vivência. Por isso, Senhor, te agradecemos esta doce oportunidade em que podemos absorver esses ensinos e estar com aqueles a quem amamos e estimamos muito. Que a tua luz, que a tua paz, o teu amor, possa se fazer presente no coração de todos nós, hoje, agora e sempre.
Que assim seja.